Como assumir o controle da sua vida. Antes que o mundo faça isso por você, eles ensinaram você a esperar permissão. Ensinaram a baixar a cabeça, seguir as regras e esperar que um dia, talvez, você seja recompensado. Mas esse dia nunca chega. Porque o mundo não recompensa os que esperam. O mundo molda, condiciona, puxa. E se você não estiver no comando da sua mente, ele estará. Controle. Não é uma palavra suave. Não é romântica. Mas é necessária. Porque ou você assume o controle da sua vida, ou alguém fará isso por você. E quando isso acontece, você deixa de ser autor. Vira figurante. E nada é mais trágico do que viver uma vida escrita por outra pessoa. A primeira batalha acontece no invisível. Lá onde moram seus pensamentos mais silenciosos. Lá onde você se convenceu de que não é hora ainda. De que precisa de mais tempo. De que não nasceu com o dom, com o talento, com o privilégio. Mentiras que você aceitou porque eram convenientes. Porque era mais fácil abraçar desculpas do que enfrentar o espelho. Mentalidade é arquitetura. Não é genética. Você constrói, tijolo por tijolo, ou vive em ruínas. Toda mudança começa na mente. Antes de qualquer conquista, vem a decisão. A escolha. A recusa em continuar como está. Edison falhou 1000 vezes antes de iluminar o mundo. Não porque era gênio, mas porque recusou-se a aceitar o fracasso como destino. Você está esperando um sinal. Mas o sinal é este. Você está vivo. E enquanto estiver respirando, ainda pode decidir. Ainda pode levantar. Ainda pode escrever um novo rumo. Mas precisa parar de negociar com seus medos. Precisa parar de ceder espaço para a dúvida. Porque ela cresce. Ela se alimenta do seu silêncio. Crença não é um pensamento bonito. É um estado de guerra. É a sua alma gritando. Eu vou, mesmo com medo. É Lincoln atravessando a depressão, fracasso após fracasso, até se tornar o símbolo de uma nação. É você, acordando antes do mundo, para construir algo que ainda não existe, mas que você vê quando fecha os olhos. É saber que sua visão não precisa de aprovação, só de coragem. Clareza não aparece. Você a cava. Com disciplina, com silêncio, com enfrentamento. A maioria vive confusa porque foge de si mesma. Preenche o tempo com distração, barulho, anestesia. Mas clareza nasce quando você fica. Quando encara o vazio, o medo, o que ainda não sabe. É nesse território escuro que a luz começa a se acender. Você não precisa ter todas as respostas, mas precisa ter uma visão. E ela precisa ser maior que o seu conforto. Precisa queimar no peito. Por quê? Uma visão fraca morre no primeiro obstáculo. Mas uma visão forte te arrasta mesmo quando suas forças se vão. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação. Mas sua visão era maior do que a opinião dos fracos. Propósito não é algo que você encontra numa frase pronta. É algo que você sente quando faz o que nasceu para fazer. Quando contribui, quando serve, quando fere e cura ao mesmo tempo. Quando o que você faz importa mais que o que você ganha. E o paradoxo? É aí que o ganho aparece. Porque o mundo se curva a quem serve com intensidade. Mas tudo isso é nada sem disciplina. A ponte entre sonho e realidade é feita de dias difíceis, de ações repetitivas, de escolhas sem aplausos. Disciplina é fazer mesmo quando não sente. É ignorar o impulso de parar. É escolher o que você quer mais, e não o que quer agora. Foi assim com Carnegie, com Ford, com cada alma que ergueu algo maior que si mesma. Você não pode terceirizar sua vida. Não pode entregar o volante a uma sociedade que te distrai, te consome e depois te descarta. Ação é a resposta. Ação sem perfeição. Ação com medo mesmo. Porque o movimento cria clareza. E a clareza empurra a ação.
É um ciclo que só começa quando você se levanta e faz, mesmo sem saber como tudo vai terminar. Gratidão não é conformismo. É força. É olhar para o pouco e ver semente. É não amaldiçoar os começos pequenos. Porque todo império começou com uma pedra. Gratidão é o solo da abundância. Quem reclama, repele. Quem agradece, atrai. Não magicamente, mas porque vê mais, sente mais, age melhor. A mente grata enxerga caminhos que a mente amarga jamais verá. Mas nada disso será estável se você não for adaptável. O mundo muda. A vida vira. O plano quebra. E quem é rígido se parte. Mas quem dobra, aprende a dançar com o caos. Você não precisa controlar tudo. Precisa controlar a si. Ser flexível sem perder essência. Aprender rápido. Recomeçar sem drama. Porque os que vencem não são os mais fortes, são os mais treináveis. Resiliência é a arte de continuar quando tudo grita para que você pare. É a força de cair 7 vezes e levantar 8. É a paciência agressiva. A fé trabalhada. É lembrar, nos dias escuros, por que começou. É resistir ao mundo quando o mundo tenta te domesticar. E seguir, mesmo cansado, mesmo solitário, mesmo incompreendido. Você não veio até aqui para sobreviver. Veio para transformar. Para rasgar o roteiro que escreveram para você e escrever o seu. Para olhar nos olhos da vida e dizer: eu escolho. Escolho crescer. Escolho aprender. Escolho falhar em nome do que acredito. Escolho viver com direção. Porque a alternativa é morrer em câmera lenta. E no fim, tudo se resume a isso. Ninguém virá te salvar. Mas você pode se libertar. Não com promessas, com prática, com propósito, com presença, com ação. Você pode assumir o controle da sua vida antes que o mundo faça isso por você. E quando fizer, o mundo inteiro sentirá a sua mudança. Porque ela não será barulhenta, mas será inconfundível. Você não precisa que o mundo acredite. Precisa acreditar o bastante para começar. Porque a fé verdadeira não é aquela que espera provas. É a que constrói as provas com as próprias mãos. Você é o argumento da sua causa. E cada escolha sua é um parágrafo escrito no livro que vai deixar para trás. A pergunta não é mais: e se der errado? A pergunta agora é: quem você se tornará se continuar vivendo abaixo do que sabe que pode ser? Há um preço por tentar, mas há um custo muito maior por adiar. O tempo não espera. A vida não volta. E o seu potencial não grita. Ele sussurra. Até que você pare de ignorar. A vida não é sobre evitar dor. É sobre dar significado a ela. Porque quando a dor tem propósito, ela se transforma em poder. Os momentos que mais te rasgaram são os mesmos que te prepararam. Nada foi em vão. Tudo que você enfrentou era fundação. Era aço moldado a fogo. Era lapidação. E agora, é você. De pé. Com a consciência de que tem nas mãos o que precisa. Não tudo, mas o suficiente para começar. E quando você começa, o mundo muda ao redor. Porque a energia de quem decide é como um campo de força. Derruba desculpas. Silencia ruído. Atrai o necessário. Você não precisa fazer barulho. Precisa fazer sentido. Precisa viver tão alinhado com o seu propósito que a própria vida começa a conspirar a seu favor. Portas se abrem. Pessoas aparecem. Ideias surgem. Não por mágica, mas por movimento. Por coerência. Por decisão. Assumir o controle da sua vida é um ato silencioso de rebelião contra tudo que quiseram que você fosse. É olhar o caos nos olhos e dizer: eu não fujo. É aceitar a responsabilidade total. E com isso, conquistar liberdade total. Porque não há liberdade sem responsabilidade. Você não é vítima. Nunca foi. Foi condicionado. Foi distraído. Foi programado a duvidar. Mas agora sabe. E quem sabe, não pode mais fingir que não viu. Você sabe que há algo em você que não morre, que não aceita a mediocridade,
que quer mais e vai buscar. Então vá, com medo, com dúvida, com passado, mas vá. Não porque está pronto, mas porque está comprometido. E o comprometimento cria o caminho onde antes só havia parede. Tudo muda quando você muda. Tudo responde quando você age. E tudo começa quando você assume o controle da sua vida. Você vai tropeçar, vai duvidar, vai se cansar. Mas não pare, porque a diferença entre os que vencem e os que desistem não está na sorte, está na insistência. Cada dia que você insiste é um golpe contra tudo que tentou te conter. Cada manhã que você levanta é uma resposta à dor que tentou te calar. A vida não exige perfeição, exige presença. Exige coragem para continuar mesmo quando os resultados ainda não chegaram. E essa coragem é rara, porque ela não nasce do que é fácil, nasce do que é necessário, do que é verdadeiro, do que fala direto com a sua alma. Você não veio aqui para repetir padrões, veio para quebrá-los, para mostrar que é possível, para ser o exemplo que você não teve, para provar, para si mesmo, que há poder em recomeçar, que há glória no caminho difícil, que vale a pena cada lágrima, cada queda, cada passo. Controle não é sobre rigidez, é sobre responsabilidade. É sobre se olhar no espelho e dizer: a culpa não é do mundo, a escolha é minha. E essa escolha muda tudo, porque quando você escolhe de verdade, o mundo percebe e começa a responder. Porque a vida respeita quem a encara de frente. Você não precisa saber tudo. Só precisa dar o próximo passo. E depois, o próximo. E depois, o próximo. Porque o caminho se constrói ao andar. Porque o impossível se dissolve diante da persistência. Porque o destino se curva diante da disciplina. Você é mais forte do que imagina. Mais capaz do que foi levado a acreditar. Mais próximo do que jamais percebeu. Está tudo aí, dentro, esperando que você diga sim. Não ao medo, mas à missão. Não à dúvida, mas ao destino. E esse destino é seu para tomar, antes que o mundo tome por você.